Você já ouviu falar em terapia consciencial? Isso mesmo, ó, repete comigo. Terapia consciencial. Parece que vem da consciência. Não sei também. A gente conversou com o professor Leonardo Rodrigues um tempo atrás e a gente o convidou para vir para cá. Além de professor, ele é psicólogo, acupunturista e farmacêutico. Tudo bem, professor Leonardo? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. O que é terapia consciencial? É algo que vem da consciência? Isso. A terapia consciencial, o objetivo dela é trabalhar a consciência, cada um de nós. E ela faz parte da consciencioterapia, que vem da conscienciologia. A conscienciologia é uma ciência, ela não tem vínculo místico ou religioso, e o objetivo dela é pesquisar todas as facetas, todos os detalhes da nossa realidade, para que a gente possa se reciclar. A gente é responsável pelo nosso processo de evolução, de amadurecimento. Esse é o objetivo dela. Então, é como se eu abrisse os olhos para mim mesma e pudesse, dessa forma, agir da melhor maneira possível para que eu viva bem. Isso. A conscienciologia, exatamente por ser uma ciência, ela tem muitas técnicas para que a gente possa se trabalhar. A técnica é o modo mais fácil da gente chegar a conquistar algo, a gente superar alguma coisa. Então, as pessoas que pesquisam conscienciologia, elas vão desenvolvendo como superaram as questões pessoais e elas aplicam técnicas. Vou dar um exemplo. Tem uma técnica que chama de binômio admiração-discordância. O que é isso? Às vezes você está com um problema com um vizinho, com um familiar, e aí você vai pensar o seguinte, a gente pensa assim, essa pessoa não tem nada de positivo. Isso não é uma realidade. Todas as pessoas têm algo de bom e algo de positivo. Tem as suas imperfeições também. Verdade. Então, qual é o objetivo? É você listar o que você enxerga que a pessoa tem de positivo. Porque, olha, Lu, que tem algumas pessoas que falam assim, essa pessoa não tem nada de positivo, esquece, não tem jeito. Se a pessoa não tem nada de bom, é injusto, né? É injusto, é injusto. Então, assim, por exemplo, tem pessoas, às vezes uma pessoa que controla um crime no morro lá do Rio de Janeiro. Essa pessoa tem liderança, essa pessoa tem associação de ideias, ela comanda muita gente. Então, a gente não pode dizer que ela só tem coisas negativas. Claro que ela está usando essas qualidades de forma negativa. Certo. E isso, na frente, vai trazer um preço a pagar. Né? Que história é essa da tua esposa, professor? A minha esposa, ela teve um câncer e ela morreu por causa desse câncer. E no fundo, a gente olha as doenças sempre como uma coisa negativa. E, na verdade, às vezes, ou todas as vezes, a gente poderia dizer assim, elas são oportunidades para a gente acordar para algo que a gente deixou de lado. Poxa, que legal. Esse autoconhecimento e a consciencioterapia, ela vai propor isso, cada um tem que fazer por si só. A gente não pode evoluir pelo outro. A gente tem que se pesquisar, né, para a gente superar nossas questões. A Bárbara vivia uma vida, ela era workaholic, ou seja, ela trabalhava muito, de 8 da manhã até as 10 da noite, chegava em casa no computador até meia-noite, 1 hora da manhã, às vezes até mais, e fugia, na verdade, esse excesso de trabalho, ela é uma fuga para não enfrentar as questões íntimas e pessoais dela. Então, a doença vem e ela tem que parar para refletir. Ela era uma pessoa que se cuidava, tinha uma excelente dieta, ela era jornalista também, ela era professora de yoga, então estava sempre com o corpo em dia e, de repente, surge uma doença. Isso fez com que ela parasse para refletir. O que gerou essa doença em mim? E, nessa pesquisa, né, ela começa a enxergar que ela tinha mágoas e ressentimentos em relação a algumas pessoas da família, em relação ao próprio pai dela, tinha dificuldade em lidar com as energias, é um processo também da conscienciologia de trabalhar as energias pessoais. Todos nós temos, além do corpo físico, um corpo energético, onde vai atuar a acupuntura, por exemplo, a homeopatia, e a gente pode trabalhar a partir da nossa vontade esse corpo energético, para a gente se desassimilar das energias negativas de outras pessoas ou de ambientes que a gente frequente. Ela não sabia fazer isso, ela se intoxicou ao longo dos anos e isso gerou para ela essa doença. Então, a doença foi uma oportunidade de ela refletir sobre a vida dela. Então, ela recicla a vida dela inteira, escreve um livro para mostrar para as pessoas o quanto que a gente vai perdendo oportunidades na vida e o quanto a gente vai deixando passar oportunidades de amadurecimento, empurrando para debaixo do tapete nossas reciclagens íntimas. Ela conseguiu, então, vencer a doença. Sim. Até o momento... o máximo que ela pôde vencer, que eu digo assim, psicologicamente ela venceu a doença, ela conseguiu passar por essa tribulação de uma forma mais tranquila, mais consciente. Uma coisa que é importante
é que ela pegou essa oportunidade no início, naturalmente, ela, né, teve que parar para refletir, teve umas dificuldades. Depois ela parou assim, ó, não posso ficar sofrendo ou não me cuidando, porque isso não vai ser um exemplo saudável nem para minha família, nem para as pessoas. E aí ela teve muita maturidade para desdramatizar a doença e pegou essa oportunidade e reciclou a vida dela inteira. Então ela reconcilia com o pai, ela descreve isso no livro que ela escreveu. Olha ela só. fala como a pessoa pode trabalhar a energia, como que ela não deve deixar, né, para amanhã as coisas que a gente devia fazer hoje, de amadurecimento pessoal, de crescimento pessoal. E isso tudo a gente tem que botar em prática. Às vezes a gente vai deixando passar assim, ó, daqui a um ano, nesse ano de 2014 eu vou fazer isso. Chegou no final do ano, no ano que vem. E a gente passou 5 anos, 10 anos, passou a vida inteira e a gente não aprendeu coisas importantes. Então, a mensagem, uma das mensagens que ela deixa no livro é: não deixe para amanhã o que a gente pode fazer hoje, mas vamos começar a reciclar, vamos começar a se reconciliar. Então, uma das coisas que traz doença, por exemplo, Lu, é uma coisa simples. Uma pessoa que fuma, ela é candidata a desenvolver uma doença. Isso já está bem comprovado. E ninguém pensa o seguinte: se a gente pensa mal das pessoas, ou se a gente guarda ressentimento das pessoas, a possibilidade da gente estar desenvolvendo uma doença no futuro é grande. Só de pensar mal do outro, só de guardar um ressentimento ou uma raiva de outra pessoa. Você vai se intoxicando e você pode desenvolver uma doença no futuro. E às vezes a gente fica sem saber por que a gente desenvolveu aquilo. Então essa autopesquisa que a Conscienciologia propõe a gente estar sempre atento qual é o próximo patamar, qual é o próximo degrau de amadurecimento que a gente precisa ter. Nossa, eu não vou nem concluir o que o professor falou, porque é extremamente importante e perfeito tudo que você disse. Eu acho que quando a gente, sabe, é você abrir a sua cabeça através de uma terapia dessa, né, para as coisas que são mais importantes na vida. E deixar de lado isso aí, essa picuinha, esse milindre aí que de vez em quando você sabe que você faz, né? Teu irmão, teu marido. Né? Deixa isso de lado e tentar viver da melhor forma possível para que você tenha uma vida mais plena, para que você possa realmente usufruir de uma vida plena, de alegria, com qualidade, né? É exatamente isso. A gente não perder essa oportunidade para que a gente possa estar melhor. O que eu gosto de falar assim, que eu vejo da Conscienciologia que é forte, é a gente ter autonomia onde a gente estiver, para que onde a gente estiver, que as pessoas possam estar melhor, para que a gente possa ser uma referência de exemplo positivo para gerar saúde nas pessoas, para gerar bem-estar nas pessoas. Então, aprender a trabalhar com as energias, para que a gente encontre pessoas, às vezes, complicadas ou entre ambientes pesados, a gente pode trabalhar as energias nossas, a gente está sempre bem, aprendendo a se defender energeticamente. Tem muito curso da Conscienciologia que vai ajudar deixar as pessoas lúcidas para que as pessoas possam aplicar isso. Né? Perfeito. Professor, muito obrigada. Foi um prazer te receber. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada.